acordou cedinho, né? Pôde ver o nascer do sol com poucas nuvens, mas logo em seguida a nebulosidade aumentou muito e uma chuva leve começou a cair no extremo sul da capital. Agora você vê aí imagens da zona sul de São Paulo, a ponte estaiada marginal do Rio Pinheiros, o céu está nublado, faz 20 graus e na zona norte da cidade nós temos essa temperatura de 20 graus. O tempo vai continuar instável hoje, viu? O sol até pode aparecer, mas a previsão é de chuva passageira a qualquer momento, então providencie o guarda-chuva. E a máxima não passa de 24 graus. O Respirar está há 4 meses no ar e, nesse tempo, despertou a curiosidade dos nossos telespectadores. E a Flávia Freire responde então agora as suas dúvidas. Continuam chegando muitas perguntas sobre a poluição aqui no Respirar. Em 4 meses de projeto, nós já recebemos quase 1000 e-mails. E os assuntos mais comentados pelos telespectadores, claro, tem a ver com a nossa saúde. Todo mundo quer saber o que acontece com quem fica muito tempo respirando um ar poluído. O que a gente pode fazer para se proteger e como viver melhor nessa metrópole gigantesca. Para responder a essas e outras dúvidas, nós convidamos o professor Paulo Saldiva, do Laboratório de Poluição da USP, para vir aqui ao estúdio. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, prazer falar com você. O prazer é nosso. Olha, agosto do ano passado foi o mais seco dos últimos 67 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente vai entrar nessa fase mais crítica do inverno agora. O que fazer para não sentir tanto? Olha, não dá para se defender de uma vez, mas tem umas dicas que dá para melhorar. Você pode tomar mais água do que você toma normalmente. Se tiver olho seco, você pinga aquelas gotinhas de lágrima artificial mais vezes. Usa soro fisiológico no nariz. Coma mais verduras e frutas. E se teu serviço permitir, procura escapar dos picos de congestionamento ou usar caminhos alternativos. Isso já ajuda a melhorar bastante. Professor, nessa época as pessoas acabam adoecendo mais, né? A gente já mostrou aqui que aumentam os casos de asma, de infarto. E nós descobrimos que a poluição contribui inclusive para a calvície, coisa que eu nunca imaginei. Isso é um sinal de uma lesão de pequenos vasos em todo o corpo. Os vasos que nutrim o cabelo, o rim, o pulmão, o coração. Ou seja, a poluição ela faz uma inflamação sistêmica que a gente paga um preço em vários órgãos. Pois é, e para comprovar que o ar que a gente respira não é nada bom, nós fizemos um mapa da poluição na Grande São Paulo. Visitamos mais de 100 lugares e a pior situação foi registrada pelo respirômetro no dia 11 de julho, na estrada do Alvarenga, Zona Sul. Foram 699 microgramas por metro cúbico. Nossa Senhora! É demais, né? 14 vezes mais do que a Organização Mundial da Saúde diz que a gente pode respirar em média no dia inteiro, que é de até 50 microgramas. E essa medição foi feita de manhã, hein? Quando geralmente a poluição é menor. Ar carregado também na estrada do Campo Limpo, onde o índice chegou a 582 às 7 da manhã, no dia 16 de junho. Haja saúde. A saúde nossa não resiste, isso mostra a piora da qualidade do ar nos corredores de tráfego, veículos antigos e congestionamento. Isso não dá para a gente manter, né? É muito ruim. Perfeito. A gente disse ao longo desses 4 meses que quanto mais verde, menos poluição. E isso tem a ver com a pergunta de 2 telespectadores. O Valdir Conceição da Silva e o José Rodrigues Neto moram em Parelheiros, na Zona Sul. Eles notaram que nas medições mostradas aqui no SPTV, a qualidade do ar por lá sempre está ruim ou péssima. E perguntam, por ser uma região arborizada, não deveria acontecer o contrário? E aí? Valdir e José, infelizmente a poluição vem de outros lugares trazida pelo vento. No caso de vocês, vem um pedaço da Anchieta, da Imigrantes, um pouco de Cubatão. Então, a situação poderia ser muito pior se não tivesse essas árvores. Ou seja, é como se o vento arrastasse a poluição para outros lugares e vocês pagam um pouco dessa conta, infelizmente. Doutor Paulo, outro assunto bastante comentado nos e-mails é a superlotação nos ônibus, nos trens da CPTM e no metrô. Eu mesmo experimentei esses meios de transporte nos horários de pico. Não é de hoje que a população reclame, com toda razão, né? Todo mundo concorda que um transporte público de qualidade é uma das armas contra a poluição. Mas como convencer, doutor Paulo, essas pessoas a deixar o carro em casa, a abrirem mão do conforto? Ninguém vai abrir mão do conforto. A melhor propaganda para o transporte coletivo é ele ser confortável e eficiente, ou seja, mais rápido que o transporte individual. Só assim as pessoas vão deixar o carro em casa e usar um transporte coletivo limpo, pontual e veloz,
e não ficar preso naquele congestionamento com o seu veículo. E qual é o risco de quem ainda não tem carro comprar um, não? Aí é o maior incentivo. Quem está preso no tráfego, no ônibus, a primeira coisa que ele vai fazer é, lento por lento, vai no meu conforto. Isso é natural que as pessoas ajam assim e ninguém tem que se sentir culpado por fazer isso aí. Bom, tirar todos os carros das ruas das grandes cidades é praticamente impossível, mas alguns países têm avançado muito no controle da poluição. E a União Europeia deu um prazo até 2013 para que as emissões de poluentes baixem para 10 microgramas por metro cúbico. Essa é uma meta bem mais radical do que a nossa, que deve entrar em vigor no estado de São Paulo, que é de 120 microgramas por metro cúbico. Na Europa, o país que não cumprir vai pagar multa de 40 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais. Tá aí um exemplo pra gente, né, professor? Isso é um bom exemplo, por saúde e por dinheiro. Toda vez que você abaixa a poluição, você ganha dinheiro com economia em saúde. Essa foi a principal motivação para a Europa fazer isso, e espero que seja um exemplo para que a gente possa seguir e preservar a qualidade de vida de todos nós que vivemos em São Paulo. Bom, em São Paulo a promessa é de mudar os parâmetros. Tomara que seja uma promessa é dívida e não uma promessa é dúvida. Vamos lá, vamos para frente. A gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar agora, aqui ao vivo, essa conversa aí da Flávia com Paulo Saldiva. Nós vamos dar continuidade, porque nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios o secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas. Tudo bem, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Obrigada pelo prazer, é nosso. Bom, a Flávia e o Paulo falaram ali, né? É um compromisso, tem calendário já de fato para mudar esses parâmetros ou é mais uma promessa? Não, em maio, na reunião do CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, nós aprovamos esse novo parâmetro. Foi criada uma comissão juntando Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Econômico para verificar toda a necessidade de alteração da legislação atual em vista desses novos padrões. Essa comissão tem o prazo de até fim de agosto para apresentar uma minuta de decreto. Esse é agosto? Esse é agosto. Okay. Esse não é agosto de Deus. Não, esse é agosto de 2011. Agosto de verdade. Exatamente. Para que a gente possa enviar para o governador para que ele possa baixar um novo decreto, não só instituindo esse novo padrão, mas mudando toda a legislação correlata em relação à qualidade do ar. Mas a gente sabe que as dificuldades são grandes, principalmente por causa da adequação que tem que ser feita na indústria. A gente pode dar um exemplo, a questão do diesel, né? O Estado pretende interferir nessa questão de uma maneira efetiva para que isso de fato aconteça, determinando regras diferentes, normas, enfim, e de que maneira é isso? Porque não adianta falar que vai se não é viável, né? Claro, uma coisa é instituir um novo padrão. Exatamente. A outra são as políticas públicas para que você possa atingir esse novo padrão, né? Não é apertando o botão que vai mudar a qualidade do ar aqui no Estado. Teve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra a Petrobras, foi assinado um TAC com prazo para que ano que vem entre em vigor o S50, né? Hoje a gente tem o S500, para que a gente tenha a diminuição não só no dióxido de enxofre, que é resultado da participação do enxofre no diesel, mas isso vai melhorar também porque com a nova tecnologia que os veículos vão ter que utilizar para usar o S50, diminuir... Esse é um diesel diferente, é isso? É o diesel com menor participação de enxofre. Vai diminuir os outros gases com essa nova tecnologia que os veículos vão ter que utilizar. Bom, para que isso pegue de fato, tem que ter inspeção, né? Inspeção ambiental, inspeção veicular, obrigatória no estado inteiro. A gente sabe que isso só acontece aqui na cidade de São Paulo. Por que não no estado inteiro? E essa é uma possibilidade real? O PCPV, que é o Plano de Controle de Poluição Veicular, elaborado pelos técnicos da CETESB, deve ser aprovado agora na próxima reunião da diretoria da empresa, no dia 9 de agosto, prevê a implementação da inspeção veicular para todo o estado de São Paulo. O projeto já está na Assembleia Legislativa, a gente espera esse ano contar com a colaboração dos deputados para aprovar isso. Porque está paradão lá o projeto, né? Está parado desde 2010, quando ele entrou na pauta para ser votado, é um dos itens para ser votado na pauta. E o PCPV recomenda a implementação primeiro numa região mais crítica, que são as 3 regiões metropolitanas, a de São Paulo, de Campinas e da Baixada Santista. E depois, numa segunda etapa, em todo o restante do estado de São Paulo. Mas a gente sabe que o governo tem maioria absoluta na Assembleia. Por que isso ainda não foi votado e aprovado se está todo mundo a favor das propostas do governo? Se o governo quer, os deputados dizem sim. Bom, não é exatamente dessa forma. Assim, não é exatamente, eu fui deputado, eu sei, há uma conversa, um diálogo muito forte que precisa ser feito. Há vários deputados que querem participar, apresentando emendas, alternativas. Foram mais de 20 emendas apresentadas ao projeto. A gente tem conversado com os deputados, verificado se realmente a emenda vai beneficiar ou vai prejudicar a inspeção
a ser criada aqui no Estado. Então a gente tem tido uma discussão com as bancadas da Assembleia Legislativa para conseguir encontrar um texto de consenso para ser aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Eu quero aqui comentar com o senhor um número que me chamou demais a atenção, chamou a atenção também da Flávia, da Dayana, que fez as reportagens, da nossa coordenadora Cristiana. Dos 105 locais visitados pela nossa reportagem com o respirômetro, apenas 16, isso é impressionante, de 105, apenas 16, a qualidade do ar foi considerada boa, secretário. Olha só que ar que nós respiramos, isso é um absurdo, né? O ar aqui na região metropolitana de São Paulo realmente ainda tem muito a ser feito, embora se a gente for verificar a análise feita pela CETESB, nós vamos verificar que houve uma melhora ao longo dos últimos anos. Se a gente pegar só o MP10, o material particulado 10, em 1997 foram 167 dias do ano que houve uma concentração além da permitida. Para esse ano 2011, apenas um dia houve uma concentração irregular. Secretário, espero recebê-lo aqui para a gente comemorar essas todas as medidas implantadas e de fato viver uma nova era que a gente possa de fato respirar melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço e estamos buscando realmente uma qualidade de vida melhor para o paulista e paulistano. Obrigada, bom fim de semana para o senhor.